no Sabavlog, no mês de abril, dia 10, às 18 horas, entrevista com a nutricionista, gastrônoma e neuropedagoga Idelma Ferreira. Dia 17, às 18 horas, entrevista com a digital influencer, youtuber e empresária Thaís Matos. Dia 24, às 18 horas, entrevista com a cantora pop, romântica e sertaneja Alana. No Sabavlog, no canal Solano. A partir deste momento, você acompanha o que foi destaque da semana que passou aqui no Jornal Breve. Mourão é vacinado contra a Covid-19 em Brasília. Fiz minha parte como cidadão consciente, diz. Na postagem, Mourão disse esperar que em breve o maior número possível de vacinas chegue à população. Outros membros do governo já foram imunizados na capital federal. No último sábado, o ministro Paulo Guedes recebeu a primeira dose. No dia 18 de março, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, recebeu também a dose. Aos 67 anos, Mourão está inserido no grupo prioritário da campanha. Este é o 4º dia de imunização desta faixa etária no DF. Mourão testou positivo para a Covid-19 no fim do ano passado. O diagnóstico ocorreu em 27 de dezembro. À época, ele cumpriu isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial. Nas últimas semanas, o vice-presidente questionou algumas medidas de prevenção contra a Covid, como o toque de recolher. Apesar de ser crítico às medidas de restrições, Mourão defendeu no início deste mês que a vacinação é a única saída para superar a pandemia. Origem animal do novo coronavírus é muito provável, diz relatório da OMS. A busca pela origem da doença, no entanto, continua. O relatório detalha a investigação da OMS sobre as origens do novo coronavírus, mas ainda não oferece uma resposta conclusiva e recomenda mais estudos. O relatório divulgado nesta terça-feira dá 4 possíveis fontes para o vírus. Transmissão direta de uma fonte animal, descrita como transbordamento. Um hospedeiro animal intermediário que foi infectado por um morcego, seguido por transbordamento. Contaminação através de alimentos congelados ou resfriados ou um vazamento acidental de um laboratório. O relatório aponta que o transbordamento direto é considerado uma via possível a provável, enquanto a introdução por meio de um hospedeiro intermediário é considerada uma via provável a muito provável. Variante parecida com sul-africana foi identificada em São Paulo. Uma variante do coronavírus semelhante à originada na África do Sul foi detectada na cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, disse nesta quarta-feira o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Em entrevista coletiva no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, Covas afirmou que o material genético da variante foi estudado e que o paciente que apresentou a variante não tinha histórico de viagem à África do Sul ou de contato com pessoas que estiveram no país. Tanto a P1, variante do coronavírus originada em Manaus, quanto a variante sul-africana são mais transmissíveis que a versão original do coronavírus causador da Covid-19. A circulação da variante P1 tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pelo agravamento da pandemia no Brasil. Pacheco se reúne com prefeitos e critica a falta de coordenação no enfrentamento da pandemia. A declaração foi feita durante uma reunião virtual com o Conectar, coordenado pela Frente Nacional dos Prefeitos para discutir a imunização contra a Covid-19. O grupo tem adesão de 1.800 prefeitos e tem por objetivo a compra coletiva de imunizantes, medicamentos e insumos em geral de combate à pandemia. Durante o encontro, os prefeitos pediram apoio e maior agilidade na aquisição de vacinas por meio de articulação diplomática do Senado.
O consórcio também manifestou preocupação com a atuação da iniciativa privada na vacinação, ao qual o presidente do Senado inicialmente rechaça a ideia, mas que ainda tem dúvidas, principalmente se a autorização afetaria o cronograma de entrega para o poder público. Ainda segundo o presidente do Senado, o Brasil está correndo atrás do tempo. Pacheco disse que muitos disseram que o comitê criado para lidar com a pandemia surgiu com 1 ano de atraso, mas era o que podia ser feito. Governo de São Paulo avalia não renovar fase emergencial. Após os primeiros sinais de que o número de novas internações por Covid-19 em São Paulo pararam de crescer, técnicos do Palácio dos Bandeirantes projetam que o comércio de rua no estado seja reaberto em 26 de abril. A atual fase emergencial, prevista para durar até o próximo dia 11, não deve ser renovada. A expectativa positiva é resultado do acompanhamento diário feito pelo Centro de Contingência do Coronavírus no total de novas internações. A redução é resultado direto, na avaliação do governo, das ações para aumentar a restrição da circulação. Politicamente, o dado é tido como vitorioso porque mostra que o isolamento, criticado por opositores de Dória, foi eficaz em conter a alta de internações. Por outro lado, ainda existem discussões sobre como apresentar tais resultados sem fazer com que a população fique em um clima de que o pior já passou e assim comece a abusar da falta de cuidados. O ministro Luiz Fux, presidente do STF, é vacinado contra a Covid no Rio. Todo mundo tem que se vacinar. O presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, de 67 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nesta sexta-feira na sede do Museu da Justiça, no Centro Cultural do Poder Judiciário, no centro do Rio. Fux chegou ao local por volta da 1h30 da tarde e foi atendido rapidamente, já que o posto estava vazio. O posto de vacinação onde o ministro recebeu a vacina foi aberto na última terça-feira, em uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Rio e a Prefeitura do Rio. Após caos em janeiro, Amazonas tem queda de 80% em mortes por Covid. Os dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde desta quinta-feira. Atualmente, o Amazonas encontra-se na fase laranja, com risco moderado de transmissão de Covid, e registra mais de 12 mil mortes por Covid. Outro fator que pode explicar essa queda no número de mortos é a vacinação, que começou em janeiro com grupos prioritários. Mas, como o número de vacinados ainda não é ideal, especialistas alertam que mesmo quem se vacinou deve continuar seguindo os protocolos de distanciamento social. O estado foi o primeiro do país a entrar em colapso na segunda onda da doença e atingiu em janeiro tristes recordes de casos, mortes e internações pela doença. Neste mês de março, o restante do Brasil registrou os piores números da pandemia. Veja agora outras notícias. Papa Francisco diz que o diabo se aproveita da pandemia para semear desconfiança, desespero e discórdia. Pontífice deu declaração após a missa do Domingo de Ramos, que abre a Semana Santa. Pelo segundo ano consecutivo, a Basílica de São Pedro ficou parcialmente vazia por causa da pandemia. Orçamento deve retirar pedaladas para evitar crime. Se o governo executar orçamento recheado de manobras contábeis já identificadas por técnicos do próprio governo e do Congresso, Bolsonaro corre o risco de cometer crime de responsabilidade fiscal passível de impeachment. A Anvisa nega certificação de boas práticas à empresa fabricante da Covaxin, vacina da Índia para a Covid-19. O certificado é requisito obrigatório para imunizante ser usado no Brasil. Sinovac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen já obtiveram aval. Militares veem Braga Neto desgastado e a serviço de Bolsonaro, além de pacificação difícil no Exército. Militares ouvidos pelo blog da Andréa Sadi acreditam que o novo ministro agirá como um soldado de Bolsonaro, atendendo aos desejos do presidente e politizando a sua gestão. MPF arquiva inquérito contra sociólogo que comparou Bolsonaro a Pequi roído em outdoor. O caso começou a ser investigado pela Polícia Federal em Brasília após pedido do então ministro da Justiça. Peças foram instaladas em Palmas em agosto do ano passado. CAGED, 401 mil vagas formais de trabalho foram abertas em fevereiro.
Dados do CAGED mostram o melhor saldo de contratações para o mês em 30 anos. Lentidão na vacinação contra a Covid na Europa é inaceitável, diz OMS. Divisão Europeia da OMS alertou que a lentidão da vacinação prolonga a pandemia e as vacinas são a melhor maneira de superar a pandemia. França proibirá consumo de bebida alcoólica em vias públicas para conter pandemia. Autoridades também vão dispersar grupos com mais de 6 pessoas em parques e jardins. Laudo diz que parte do material apreendido com falsa enfermeira que teria vacinado empresários em BH é soro fisiológico. Empresários do setor de transporte são suspeitos de organizarem esquema que teria imunizado 57 pessoas. O delegado disse que tudo indica que vacinas eram falsas. Em carta de renúncia, presidente do Conselho do Banco do Brasil cita descaso e desrespeito. Movimentação começou após renúncia de André Brandão da presidência, atribuída ao aumento da interferência do governo Jair Bolsonaro nas estatais. Papa Francisco aparece de surpresa em centro de vacinação para sem-teto em Roma. Líder da igreja, de 84 anos, vestia máscara e agradeceu o trabalho dos profissionais da saúde. Visita não estava na agenda oficial de eventos desta Sexta-feira Santa, que acontece com restrições a fiéis no Vaticano. Você acompanhou o que foi destaque na semana que passou aqui no Jornal Breve.